Foi durante o inverno de 1111 do calendário imperial que o Conselho dos 13 colocou o plano da Grande Ascensão em prática. O clã Pestilence utilizou de suas doenças mais letais para desenvolver algo nunca visto antes. Com magia pestilenta usada sem pudor sobre cobaias vivas em caldeirões fervilhantes de doenças, eles chegaram ao ápice de sua bioengenharia pútrida, a peste negra. Os agentes do clã Ashen receberam a missão de se infiltrar nas várias cidades imperiais, liberando a peste em todo o país. As pragas foram espalhadas quase simultaneamente em diversas cidades imperiais. Para garantir sua rápida disseminação, quase todos os casos passaram despercebidos, sem dar tempo ao governo imperial para ordenar uma quarentena imediata. Cidades como as capitais provinciais de Null, Altdorf e Talaberheim foram infectadas, e suas extensas rotas comerciais e rodovias ajudaram a propagar as pragas para vilarejos e cidades vizinhas que não haviam sido diretamente visadas pelos Skavens. As terras mais orientais de Talabheim e Ostland, que mais tarde se tornariam o reino de Kislev, foram desprovidas até mesmo de vida animal, devido às doenças virulentas, e tiveram que ser abandonadas pelo Império. As cidades e vilarejos imperiais superlotados foram os mais atingidos, e as autoridades, desesperadas, incendiaram bairros inteiros ao menor sinal de praga. Viajantes suspeitos de portar a doença eram enforcados e seus corpos eram queimados pelos patrulheiros das estradas. Orações aos deuses permaneceram sem respostas, com os sacerdotes morrendo em seus altares. Os nobres e burgueses ricos abandonaram a cidade, em busca de segurança relativa em suas propriedades rurais. Os assentamentos, que tomaram conhecimento da praga, fecharam seus portões para todos, impedindo a entrada tanto de cidadãos quanto de refugiados. A única grande cidade que escapou do pior foi Middenheim, cujos líderes locais, astutos o suficiente, implementaram seus próprios esforços de quarentena, fechando viadutos e rotas comerciais para o mundo exterior. Vilarejos inteiros foram dizimados e o número de mortos começou a superar o de vivos, à medida que o Império definhava lentamente. Tanta miséria e morte recaíram sobre a população que muitos começaram a perder a esperança, e grupos de flagelantes tornaram-se comuns. Eles vagavam pelas poucas cidades e vilas restantes. Enquanto o Império lutava para sobreviver, uma figura sombria emergiu das terras de Silvânia. O necromante Van Hel, um mestre das artes das trevas, viu na peste negra uma oportunidade única. Ele ergueu um exército de mortos-vivos dos corpos das vítimas da peste, criando uma legião de cadáveres putrefatos e esqueletos, marchando contra os Skavens. Ele soube dos planos dos ratos de invadir Silvânia para extrair as grandes quantidades de Warpstones da região. Van Hel moveu-se para exterminá-los e facilmente reforçou suas linhas com dragões zumbis. Os Skavens tiveram uma dura derrota em Silvânia. Finalmente, com a chegada da primavera, a praga começou a perder força. As pessoas começaram a recuperar um pouco de esperança e acreditaram que o pior havia passado. Enquanto o Império se despedaçava, o Imperador Boris se isolou em um palácio em Carroburg, permitindo apenas que os mais ricos e belos de seus súditos se juntassem a ele. Pensamentos sobre a praga e os camponeses doentes estavam distantes. A maioria dos condes eleitores e suas famílias e serviçais haviam se reunido no palácio de Carroburg para realizar a corte e esperar que a doença diminuísse mais uma vez. Eles riam, bebiam e esperavam que a doença se extinguisse por conta própria. Mas, uma quente noite de verão, durante um baile, enquanto o imperador se empanturrava de ganso assado e os cortesões dançavam totalmente bêbados sob as estrelas e salões do palácio, ninguém notou as figuras em trajes esfarrapados se reunindo sorrateiramente. Essas figuras nada mais eram do que portadores de incensários do clã Pestilence, e este foi o primeiro ataque Skaven contra o Império.
que ainda ignorava completamente a existência dos ratos mutantes. Os Skaven espalharam suas pragas por todo o palácio, visando matar as centenas de líderes imperiais que estavam lá naquela noite, com bulbos brotando de seus corpos e pústulas estourando. Todos os líderes imperiais importantes daquela época morreram drasticamente em Carroburg. Enquanto agonizava, o incompetente imperador Boris ouviu o líder dos Skaven falar sobre o grande plano de sua espécie: exércitos infindáveis de ratos gigantes marchando sobre todo o império naquela mesma noite. E em 1115 do calendário imperial, o incompetente imperador Boris foi assassinado. Sua morte foi pouco lembrada e menos ainda lamentada. Eu vi uma cena de pesadelo, uma paisagem marcada por piras ardentes que se estendiam até o horizonte, enquanto vastas nuvens negras e sufocantes cobriam o sol. E por toda aquela paisagem, os senhores que agora governavam não apenas as terras abaixo, mas por direito de conquista as terras acima, as hordas de ratos corriam, guinchando e triunfando, certos de que a hora da sua ascendência finalmente havia chegado. As Crônicas de Nu, de 1111 a 1124, do calendário imperial, mantida sobre chave nos arquivos restritos do palácio do Conde de Nu. A morte do imperador foi o sinal para o ataque. Milhares e milhares de ratos de guerra emergiram por toda a extensão do já enfraquecido império. Em pouco tempo, todo o interior do país caiu nas mãos do subimpério, pois os exércitos imperiais eram poucos, debilitados e sem liderança para montar uma resistência eficaz. As poucas resistências militares que tentavam se organizar foram esmagadas, seus mortos devorados pelos Skavens, enquanto colheitas e rebanhos eram saqueados e devorados. Mesmo cidades fortificadas com muralhas imponentes foram sitiadas pelos enxames de ratos, pois nem mesmo essas defesas eram capazes de resistir às poderosas máquinas de guerra dos Skaven. Os imperiais estavam indefesos contra esse ataque súbito. As cidades bastiões de Nu, Averheim, Altdorf e Mordheim se tornaram ilhas em um mar de territórios dominados pelos Skavens, os últimos redutos de resistência humana em todo o território imperial. Se caíssem, o império estaria acabado. De dentro de seus muros, os poucos líderes imperiais restantes estavam convencidos de que estavam testemunhando o terrível fim do grande sonho de Sigmar, de unir toda a humanidade. Em suas ocupações, os Skavens colocaram em prática operações de escravização em massa, caçando e capturando os humanos que ainda sobreviviam fora dos muros das cidades, escondidos em florestas ou cabanas improvisadas. Os cativos eram levados em longas fileiras de carroças até os campos de escravos das antigas cidades de Ubsreik, Blendorf e Feldorf, na província de Weisland. Os que tinham sorte trabalhavam na superfície, plantando e cultivando os alimentos necessários para sustentar a máquina de guerra Skaven, enquanto os menos sortudos eram enviados às minas de Warpstone, condenados a nunca mais ver a luz do dia. Com as riquezas e o crescente número de escravos capturados, o prestígio do clã Pestilence cresceu exponencialmente. Até mesmo os outros senhores da decadência não podiam negar o poder devastador de sua temida peste negra. Aproveitando-se dessa influência e da imensa riqueza adquirida, os senhores da peste conspiraram e fizeram uma nova versão da peste que afetava até mesmo os Skavens. E assim derrubaram e substituíram 2 membros do Conselho, garantindo assim 3 assentos no Conselho dos 13. E em 1118, do calendário imperial, as chamas da esperança começaram a brilhar novamente nos corações do povo do Império. Notícias vindas do norte falavam de um exército cruzado sendo reunido dentro dos muros da cidade de Middenheim. Após ter quebrado o cerco que ameaçava destruir a cidade, o conde eleitor Mandred começou a reunir o que restava de suas forças e a se juntar
aos outros condes eleitores enquanto tentavam expulsar os Skaven de suas terras. Contudo, Mandrake foi afortunado, pois os exércitos Skaven começavam a morrer como moscas, pois a própria peste modificada que eles haviam criado voltou-se contra eles. Logo, exércitos inteiros de vermes estavam morrendo, incapazes de encontrar uma cura para a doença infernal que seus senhores haviam trazido ao mundo. Aproveitando-se da desordem entre os inimigos, Mandrake lançou uma ofensiva contra os Skaven, expulsando do território imperial. E em 1124 do calendário imperial, na Batalha das Colinas Uivantes, os Skaven fizeram seu último esforço para quebrar o Império de uma vez por todas. O Senhor da Guerra Vermic reuniu o que restou dos Skavens na superfície, aqueles que não haviam sido afetados pela peste. E a terra tremeu, com o peso de incontáveis patas. As máquinas de guerra explodiam no céu com fogo verde, e a batalha foi feroz. Mas Mandrake estava lá, e quando a oportunidade surgiu, ele avançou. Sua lâmina cortava o ar até encontrar a carne. Com um único golpe certeiro, a cabeça do grande senhor da guerra Vermic rolou pelo chão. Seus olhos, antes vermelhos carmesim, agora opacos pela morte. A batalha foi acirrada, mas a morte de Vermic nas mãos de Mandrake quebrou a moral das forças Skaven. O terror se espalhou entre as fileiras de ratos como uma peste. Sem líder, sem direção, a maré virou. O massacre começou. Let's have ya! Nos anos seguintes, os exércitos imperiais eliminaram os últimos remanescentes Skaven perto de Averheim, encerrando a guerra. O Subimpério Skaven, devastado por doenças e disputas internas, foi incapaz de continuar a guerra. Além disso, a captura massiva de escravos humanos resultou em revoltas dentro das fortalezas subterrâneas. A instabilidade forçou o Conselho dos 13 a cessar suas operações contra o Império, mas não sem o último ato de vingança. Em 1152 do calendário imperial, na noite de Gehemsnacht, Mandrake foi assassinado por um agente do clã Heshin, encerrando seu reinado e silenciando o maior inimigo dos Skaven. Mandrake governou do ano de 1124 a 1152 do calendário imperial. Sua morte foi lamentada, mas sua vitória sobre os Skaven se tornou lenda. Contudo, nos anos atuais, a maioria dos cidadãos do Império não acredita na existência dos Skaven. A história das guerras Skaven foi reescrita como um surto de ratos gigantes durante a Peste Negra, e Mandrake, ou assim chamado Skaven Slayer, foi reduzido a um personagem de histórias infantis, perseguindo ratos nas ruas, ao invés do Salvador que foi em vida. Mas os Skaven nunca esqueceram e nunca param de planejar.